Tá bom. Sem problema. Fica sem óculos hoje. O povo reclamou dos reflexos de óculos. Olha lá, tá entrando. Deixa eu entrar aqui pra ver quem que tá chegando. Tá aí, Joil chegando. Povo pontual. Como é que tá o áudio aí? Aproveitar que tá vocês dois aí. O áudio tá ok, não? Como é que tá? Dá pra ouvir bem? Tá muito baixinho, tá bom? A Dara assistiu semana passada, tá aqui de novo, Dara. Aproveita aí, vamos convidando o povo, manda o convite, compartilha a live aí pra nós colocar mais gente aí pra ouvir também. Amor, tira lá. Bastante gente semana passada não assistiu ao vivo, mas obrigado pro pessoal que compartilhou semana passada, né? Bastante gente compartilhou e bastante gente assistiu. Feliz, 500 visualizações no vídeo. Se pelo menos um casal aí, ou uma pessoa, né, do casal pelo menos entendeu alguma coisa, pegou e colocou em prática, já valeu muito já. Vamos esperar mais um pouquinho aí, mais algumas pessoas entrarem. As comadres, né? Chegou a Janete, a Gi. Vamos mandando convite, vamos partilhando. Aproveita esse tempinho para ir compartilhando. Comprar um tablet, daí coloca lá. Daí dá para ver de longe, dá para ler o nome. Tem que ler assim. A gente tá se estruturando nesse mundo virtual aí. A gente precisa dos apoios aí, dos feedbacks. Tava lembrando hoje de quando a gente trabalhava com a pastoral da família, né? Uhum. Como era bacana e tal, e a gente conseguia, e assim, tipo, era alguns casais, né? Éramos em quantos casais, você lembra? Acho que éramos em 11 no total. Que tava atuando, né? Eram bem Atuando, mais, né? assim, eram bem mais casais, mas atuando eram 11 casais. Então, assim, tipo, são tão poucos, né? Eu acho que era 26 mais ou menos, 26, 30 casais, mas que atuavam, que iam nas reuniões, eram sempre os mesmos, né? E assim, a gente sempre compartilhava, tinha os temas, a gente debatia, fazia leitura e tal, era bem legal. E agora olha só que bacana a ferramenta, né, que nós temos hoje, né? Tá online, tá ao vivo, falar, conversar um pouco com as pessoas e aí deixar o gravado e mais pessoas ainda ver depois. Então, a interação e assim, o alcance que a gente tem hoje é maravilhoso, né? Coisa que a gente não usava muito, né? É lógico que o contato, né? A proximidade das pessoas traz um pouco mais de intimidade para a gente falar e debater sobre alguns outros assuntos também, mas o alcance que a ferramenta hoje nos dá, que a internet nos dá, é maravilhoso. Tudo bem que a pandemia tirou um pouco daquilo que a gente gosta, né? Da química, do contato. Quem é campista que tá com a gente que sabe, né? O que um campista não gosta de um abraço, né? Mas ainda bem que tem essa opção do virtual pra gente não deixar de ter esse contato e não deixar esfriar 100%, né? A gente tá aqui num lugar novo, mas assim tem muita coisa que tá parada ou tá voltando aos pouquinhos, né? Então não tem como
como ter assim, aquele contato que a gente tinha, e se a gente deixar, eu acho que esfriar esse calor que tem dentro da gente, acho que a gente acaba não caindo, né? E não dá pra deixar esfriar, na verdade isso em todas as situações, né? No casamento, não dá pra deixar esfriar a religião, não dá pra esfriar a amizade, né? Que aquilo que é verdadeiro a gente tem que estar sempre com uma brasinha ali pra não deixar apagar. Né? Né? Mas gente entrando ali? Nós vamos começando, né? Vamos, senão daqui a pouco dá 1 hora e o a gente começa a falar, a gente começa a falar, não para mais, a gente percebe que ele fala 1 hora, a gente fala, não tem o que falar, de repente a gente vê, tá 1 hora, tá pouco. E a gente quase nem gosta de falar, né? Só que já vou colocar, gente, façam pergunta, tá? Vocês estão muito tímidos, assim, então façam pergunta mesmo. Vamos agradecer, então, vamos aproveitar e agradecer as pessoas que estiveram com nós na outra live. Agradecer os feedbacks que nós recebemos no privado também, algumas sugestões de assuntos e tudo mais, a gente vai debatendo, vai conversando. Uma das sugestões que a gente achou bem bacana com relação aos filhos, né, também, e até hoje a gente presenciou uma amiga da Sara. Primeira amiguinha dela aqui, né? Então hoje, por causa da pandemia e tudo mais, a gente não estava deixando as crianças irem até a casa dos amigos e nem virem aqui. E hoje a gente acabou deixando uma amiguinha vir aqui em casa. Ela passou, aliás, veio ontem já, posou aqui e tudo, e a gente percebeu o quanto é importante essa questão da intimidade, da afetividade, né, familiar e tudo mais. Então nos trouxe alguns pensamentos, alguns até julgamentos, para falar bem a verdade, assim. A situação com ela foi bem atípica e isso traz muito o que a gente vive, né? Que a gente comentou semana passada, da questão das ferramentas de personalidade e de autoconhecimento. A gente passou bem pouco tempo com ela, mas a gente conseguiu definir, vamos dizer assim, de certa forma, e conseguiu até entender a ferida que foi despertada e o porquê que foi despertado. A gente não consegue nunca controlar essa questão do que vai ser ferido na criança, mas a gente consegue controlar como ela vai lidar com isso, né? E hoje foi bem intenso pra mim, assim, até teve uma hora que eu tive que sair de perto porque eu ia transparecer pra ela que eu comecei a chorar realmente, porque assim, é uma menina que não tem o amor dentro de casa, né? E assim, por que ela não tem o amor dentro de casa? Porque os pais se separaram, né? A gente não entrou muito em detalhes, mas assim, os pais são separados, ela sabe muito pouco da mãe dela e ela mora com os avós dela. E assim, a Sara, ela é muito grudenta, né? Ela é aquela, não pode ver a gente no corredor que tá abraçando e tudo mais. A gente tem defeito? Com certeza a gente tem milhões de defeitos. Tem briga aqui em casa sim também, sabe? Tipo assim, tem discussão. Mas a gente tenta sempre na conversa, a gente tenta entender, compreender. E cada passo a gente tá se abraçando, se beijando. E em um momento, nós estávamos ali no corredor, a Sara pegou e foi no meu quarto ali e me abraçou. E me abraçou forte, assim, e ficou abraçada comigo e me soltou, né? Quando a Sara me soltou, a amiga dela veio e simplesmente me agarrou também e ficou abraçada em mim, assim, falando, né? Tipo assim, enquanto que nós éramos maravilhosos. E ela fez isso durante o dia todo, que ela queria que a família dela fosse assim, que ela queria que a família dela também tivesse esse amor, né? Eu brinquei com ela que nós íamos fazer uma live, né, pra gente compartilhar sobre família e coisa e tal. Ela, eu vou falar pra minha família toda assistir porque eu quero que eles sejam divertidos e tenham amor que nem vocês. Então, assim, a gente percebe que isso veio do que a gente vai abordar hoje, que é não seja você o vilão, né? Então, assim, parece não ter nada a ver, porém, tudo que inicia lá no casal. Né? Tudo inicia ali. E a gente vê a consequência que ela tá sofrendo, né? Os filhos acabam sofrendo por esse vilão que existe dentro da gente, né? Porque às vezes são coisas pequenas, né, que a gente vai fazendo e tal. É que nem aquela frase muito popular que é dita da tal da bola de neve, né? Que a bola de neve, ela começa com
uma pedrinha pequena, né, lá no topo da montanha, que às vezes ela é insignificante, mas que vai rolando e vai acumulando neve, e quando chega lá embaixo já é algo gigantesco. E isso é exatamente isso, as coisas que acontecem para desgastar alguns relacionamentos, né? São pedrinhas, né? Uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, e às vezes vai juntando e de repente é a falta de diálogo, é o orgulho de um, é a falta de afetividade do outro e tal. São coisas que vão colocando aí, vão fazendo, acumulando dentro do relacionamento que chega ao desgaste, né? Antes de mais nada, então, antes da gente começar a abordar o assunto, a gente vai fazer uma leitura. Mas antes de você ler, que a Dara pedindo para nós contar a nossa história, nós vamos ter que fazer uma live de 2 horas para contar a nossa história. Não, dá pra resumir em 2 horas. Dá pra resumir em 2 horas? Dá. Porque a nossa história é engraçada, Dara. Nossa história é tudo do avesso, tá? Tudo que você não deve fazer. Acho que dá pra nós fazer um livro. Descubra como não começar no casamento. Sorte que a gente conseguiu reverter isso antes de dar errado, né? Mas a gente começou tudo errado, tá? Na verdade, eu diria que a gente começou certo. Que foi pela amizade. É lógico que teve no meio do caminho ali, teve mas é que assim, ó, gente, ele tem que neutralizar algumas coisas ainda que ele ainda não aceitou. Mas assim, tipo, a amizade foi onde começou tudo. Isso é verdade. Então, a base a gente sempre teve, isso daí é essencial. E assim, isso eu acho que é primordial dentro de qualquer assunto que nós formos falar, dentro de família, dentro de até relacionamento marido e mulher, relacionamento filhos, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu sou pai e eu não sou amigo. Não, tem que ser amigo sim. Eu acho que marido e mulher também tem que ser amigo sim. A diferença é que entre marido e mulher tem um relacionamento diferenciado, né? Vamos dizer assim, mas a amizade é onde tem a base, porque é onde vai construir realmente essa fortaleza de conhecimento, a fortaleza de você não ter tanto orgulho. É tudo que nós vamos abordar aqui agora. Mas eu gostei da sugestão, tá, Dara? Nós vamos fazer assim, para ela nós vamos ter que se preparar bem, assim, porque tem muita parte bonita da nossa história, mas tem muita parte difícil também. Né? Nem tudo são flores. Para contar essa história eu tenho que trazer alguns aqueles capacetes de boxeador, aquele protetor bucal e tal, para morder a língua e tal. Você tem que trazer os frutos do programa, isso que é verdade. Tá bom. Então, gente, assim... Marcelo, oi Marcelo, ó, Montanha tá aqui. Danilão, velho, também. Legal, gente, legal. Sejam bem-vindos. Hoje, até antes de começar um pouco, a Erika estava bem ansiosa. A Janete, ela já falou que tá a Janete e o Beiro lá. Oi, maninho. Beijo. Meu cunhado do coração. A Erika estava bem nervosa hoje, ansiosa antes de começar. E confesso que eu estava bem tranquilo. Agora parece que reverteu a situação, parece que ela está mais à vontade e quem está nervoso agora sou eu. Não sei porquê, mas eu ainda perco o nervosismo. Mas já... Vamos lá. Então tá bom. Então leia para nós. Vou fazer uma leitura para vocês. A gente gosta muito dessa Bíblia aqui, que é da tradução da CNBB, que ela é uma Bíblia bem didática, assim, bem bacana a linguagem que é abordada e tal. E a leitura que a gente trouxe hoje, para comentar inclusive sobre os vilões, né? Só que tem uma arma que combate muito os vilões, vamos dizer assim, né? E uma arma que combate qualquer coisa e vence qualquer coisa no mundo, né? É um trecho de uma leitura aqui que é um hino, na verdade. Bastante conhecida, na verdade, né? E é a leitura, né, de uma das cartas de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, né, capítulo 13, os versículos que eu vou ler hoje, vou abordar aqui do 4 ao 7. Então ela diz assim: o amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso e nem se incha de orgulho.
não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. O amor desculpa tudo, crê tudo, espera tudo e suporta tudo. Então, aqui a gente já pode ver, né, que um dos vilões já até fala aqui, ó, que é o orgulho, tá? Inclusive, tá na primeira, né? Na primeira parte. Na primeira parte, já no primeiro, ele tá no primeiro versículo aqui que a gente leu. O orgulho já tá aqui como um dos principais vilões, né? E a gente fala assim, não seja você o vilão, justamente por conta disso, por causa do orgulho, né? Às vezes a falta de reconhecer o próprio erro, né? A falta de humildade, de ouvir também o lado do outro dentro do relacionamento, isso tem um peso muito grande. Nós fizemos uma pesquisa, né? E nessa pesquisa a gente foi buscar, assim, tipo, os maiores problemas dentro dos relacionamentos. Nós temos a nossa opinião dentro da nossa vivência dentro da igreja, dentro dessa situação das pastorais que a gente já serviu. Mas, assim, uma pesquisa um pouco mais recente, ela passa pra gente que o orgulho, a falta de diálogo, a falta de tempo e a falta de afetividade. E aí, assim, a gente começou a comentar, né, nos preparando para o que nós iríamos passar, assim, a gente ir colocando dentro do que a gente vive, colocando dentro dos valores cristãos, colocando dentro da questão de aprendizado de autoconhecimento, dentro de níveis de personalidades, né, saudáveis ou não tão saudáveis assim, dentro dessas perfis, né, a gente consegue perceber que todos eles acabam virando um, vamos dizer assim. Se você não resolve um, ele vai virando um emaranhado, né? Então, o quão importante isto né? Que nem o Bruno colocou a questão do orgulho. Na semana passada a gente comentou até um pouquinho, não lembro em que situação que a gente colocou sobre a dificuldade de pedir desculpa, e eu brinquei com vocês ali comentando sobre o pedido de desculpa do Bruno, né? Lembra que eu contei pra vocês que foi super fácil de fazer ele pedir desculpa? Foi uns, sei lá, que eu acho que 2 anos de casado já tava, mais ou menos, né? Então, assim, pro Bruno era muito difícil pedir desculpa. E já o meu perfil tem essa necessidade de ouvir e pedir. Então, qualquer coisinha que eu faço, eu falo, desculpa, não foi minha intenção. Às vezes, na hora eu faço, assim, na verdade fazia antes de ter o Enneagrama, né? Mas antes de fazer o treinamento, assim, de ter esse autoconhecimento, eu tinha muitas explosões. Mas mesmo tendo essas explosões, passava um pouquinho e eu já ia pedir desculpa. Por quê? Porque é da minha personalidade, eu tenho que me sentir tranquila. Já o Bruno não, o Bruno tem um perfil que não é necessariamente tão, parece assim que pra ele, passou, pronto, acabou. Mas é o orgulho que tem ali, que parece que dói pra falar a palavra desculpa. Doía. Né? Hoje, graças a Deus, gente, graças a Deus doía, porque hoje ele pede e às vezes acontece uma coisinha ou outra e assim, quase não tem necessidade de pedir, na verdade, né, amor? Mas quando tem que pedir, sabe, tipo assim, é muito mais fácil. Mas isso foi um trabalho muito árduo. E não pedir também não significa que a pessoa não te ama. Só que quando a gente tem o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento de personalidades, a gente consegue compreender isso. Mas fora disso, como que eu posso dizer assim, é uma gotinha naquele copo que vai enchendo, né? E a outra questão também que a gente fala muito da questão da falta de diálogo, né? A falta de diálogo também às vezes não tá implícita. De repente, a gente coloca a culpa, né? Às vezes um no outro por não querer conversar e tal. Mas dentro desses anos estudando e tal, e as leituras, e a convivência, e conversando com casais também, a gente percebeu que a falta de diálogo, às vezes, não é porque não quer, ou porque tá bravo com a outra pessoa, ou porque não, às vezes, assim, é algo particular, algum problema no trabalho, um problema financeiro, um momento de estresse da pessoa, ela quer se retirar, quer ficar quieto, quer ficar
no seu canto, às vezes ela encontra outros perfis, né? Outras pessoas que elas querem, elas acumulam outras coisas para fazer, né? Vão buscar o que fazer, vão procurar se ocupar com outras coisas para não ter que sentar ali na frente e conversar. Porque às vezes com relação ao estresse que você tá, ou o diálogo, às vezes uma coisinha ou outra ali pode acarretar numa briga ou numa discussão um pouco maior, né? E daí outra situação, daí já que é uma coisa que acarreta a outra, né? É a falta de afetividade, que também é uma das coisas, né, que a gente estava fazendo umas pesquisas, e são as coisas que mais reclamam, né, nas terapias, né? Os terapeutas dizem que uma das reclamações, né, dos casais também é a falta de afetividade, a falta de tempo também, fala-se muito, né? Na verdade, a falta de tempo, ela existe a situação que o Bruno abordou ali, na questão da falta do diálogo. Por isso que eu falei lá no começo, uma coisa vai puxando a outra. Porque se a gente for pensar, às vezes, vamos pensar assim, houve uma discussãozinha pequenininha na casa. Aí o marido virou no que aquilo e saiu de casa e foi trabalhar, sem pedir desculpa. Aí o marido se estressou no trabalho. Aí ele chega em casa cansado e tal, não quer conversar, né? Vai dormir. No outro dia, aquele climão pesado permanece. Aí como o clima pesado permaneceu e ele nem contou que aconteceu um problema, ele vai ficar no trabalho, aí ele vai arrumar uma desculpa para não ir almoçar, por exemplo, porque o clima tá pesado mesmo, eu tenho umas coisas para resolver aqui no escritório, eu tenho que fazer uma entrega, eu tenho que fazer alguma coisa, ele não vai para casa almoçar. Por quê? Porque o orgulho criou uma necessidade de não conversar. Com isso ele está gerando uma falta de tempo, criando oportunidades. E isso vai tudo criando, é tudo vai particionando. E quando a gente vai ver, é uma discussão do que porque o cara não lavou a louça. Assim, sabe? Tipo assim, às vezes vai ver assim, porque ele não tipo assim, ele chegou ou ele não percebeu que a mulher precisava de alguma coisa. Né? A gente vai olhar assim, tipo, todo aquele emaranhado é uma coisinha bem pequenininha. Que o quê? Que o orgulho criou. Então o orgulho cria muitos problemas. São problemas assim que a gente não consegue mensurar. Né? Então, por que a necessidade do diálogo e do conhecimento? A questão de a gente conversar faz com que a gente consiga ter uma compreensão. E assim, muita gente tem aquele pensamento de porque é chato, ou eu vou ficar debatendo, fazendo DR o tempo inteiro, né? Tem muita gente que fala assim, vou bater DR o tempo inteiro. E não é isso. Quando você tem um relacionamento com amizade e com amor verdadeiro, então, tipo assim, não necessariamente falando só do casal, vamos dizer assim, né? Você pode estar falando entre filhos também. Quando o teu amor é verdadeiro, você tem um interesse real. Quando o teu interesse é real, você vai conversar, vai tentar entender, vai tentar compreender e vai respeitar. E aí, assim, pode acontecer uma vez, mas na segunda vez você vai tentar entender por que aconteceu repetidamente. E aí, quando você tem esse autoconhecimento, quando você tem a ferramenta de poder conhecer o perfil, você vai entender o porquê, qual é o estupim que fez aquilo acontecer. E é o que fez a nossa vida se transformar, né? Outra situação também com relação à falta de diálogo, e aqui eu vou colocar essa situação justamente porque foi uma das sugestões também, né, que a gente percebeu, que a gente recebeu como feedback e tudo mais, e aí até na sexta-feira também estava fazendo uma corrida, e peguei o casal no supermercado, estava levando eles para casa, e aí ela distribuindo com ele as coisas que eles iriam fazer quando chegassem em casa, né? Então eu achei bem bacana essa situação, porque assim, muitas vezes o marido trabalha fora e a mulher trabalha em casa, né? E aí o que acontece? Fica-se implícito, né, vamos dizer assim, que a obrigação do serviço da casa é da mulher, só porque ela está em casa, né? E
Não. E a questão do diálogo é justamente isso também, né? Vamos assim, tipo, vamos fazer assim, tem dias que a mulher não está bem, tem dia que ela precisa de um tempo, por mais que ela esteja em casa, psicologicamente, ela precisa também de um descanso. E quem disse assim, não tem uma regra no casamento, coisa parecida, onde diz que os afazeres da casa é só da mulher. Essa semana eu recebi da minha sogra, tá? Uma mensagenzinha escrita assim: até a massa do pão descansa, menos a mãe. Né, sogrinha querida? Tá aí ela. Mas é mais ou menos assim, a gente não tem descanso, né? A mãe não tem folga. A gente até tenta ir pro quarto, descansar um pouquinho, mas a gente tá o tempo todo servindo alguma coisa, né? E o fato de não trabalhar fora não significa que a gente não trabalha, porque quem trabalha dentro de casa sabe que é cuidar de uma casa, manter a casa limpa, cuidar dos filhos, né? Aí assim, não só essa questão, é a questão assim mesmo psicológica, a gente cansa, não existe amor e tudo mais, mas a gente cansa de ficar só no mesmo ambiente, de não ter uma conversa diferente, de não ter uma distração durante o dia, né? Então, é de extrema importância também quando a mulher trabalha em casa, o marido respeitar essa necessidade que a esposa tem de conversar, essa necessidade que a esposa tem de receber uma ajuda, né? Porque existem aquelas pessoas, aqueles casais que, de certa forma, existe um machismo ainda. Não a gente dizer isso que não, porque existe machismo ainda. E não é pouco, não. A gente presenciava isso e muito, assim, tipo, de que mulher minha não tem que fazer isso. Eu tenho amigos, assim, que amo de paixão e tudo mais, mas que tem um machismo gigantesco sobre a esposa, autoritarismo enorme sobre a esposa, desde o financeiro, de controlar o financeiro, sabe, não dar liberdades, não deixar sair. Então existe isso ainda. E esse machismo não pode existir, não tem como posso dizer assim, é uma cultura que ficou lá atrás, mas que existem ainda pessoas que praticam. Mas isso também está dentro dessa questão do que nós estamos falando. A pessoa acaba se transformando em vilão. E aí, às vezes a pessoa que está ali, a esposa, acaba ficando junto por medo. Medo de ficar sozinha, medo de não conseguir outra coisa. E o casamento não pode ser baseado nisto. O casamento tem que ser baseado no que um está fazendo para o outro bem, né? Quando a gente casa, quando o padre sempre fala, no momento do casamento ele fala assim, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro, e existe essa troca. Então ela tem que ser em todos os âmbitos da sua casa, em todos os sentidos, financeiro, segurar problema, na doença, né? Quando você está fazendo o outro feliz, consequentemente você também vai ser feliz, porque vai ser recíproco. Você vai fazer o outro feliz e o outro vai agradecer você fazendo você feliz também. Então isso que é bem bacana. Eu lembrei agora também, essa semana eu conversei com um casal de amigo nosso, também falando sobre a live e tal. E inclusive nós somos padrinhos de casamento deles. E eu achei muito legal a forma com que eles estão lidando com a situação, porque eles estão casados há pouco mais de 2 anos que eles estão casados. Ah, tá, segundo. E aí, inclusive, eles têm 2 menininhos gêmeos em casa. E ele trabalha fora e ela também trabalha fora. E aí o combinado deles é de chegar em casa e deixar o celular de lado. Inclusive, hoje, fazendo umas leituras e percebendo ali que uma das reclamações também aos terapeutas, né, dos casais, é que o terceiro membro do casal, né, vamos dizer assim, a terceira pessoa, o triângulo amoroso, é o celular, né, de chegar em casa e ir lá e se anestesiar no celular, ao invés de ir curtir a esposa, curtir o marido, curtir as crianças, né, fazer algo junto, conversarem, ou até ir visitar um casal de amigos, coisa parecida, né? Às vezes fica preso ali no celular, é um
dos motivos também. E isso está relacionado, às vezes, também lá naquela questão lá que nós estamos falando da falta de tempo. Né? Aí você começa a criar algumas coisas para você não ter tempo de conversar, de interagir, viver a vida a dois. Essa atitude, às vezes, também ela está relacionada ao perfil da pessoa, né? De se anestesiar em alguma coisa, ou estar com um problema, coisa parecida, ir lá e procurar um refúgio, né? Que o celular, às vezes, acaba sendo um refúgio. Né? Eu, no meu caso, aqui em casa, é o videogame. E o celular? É, isso é o celular. E, só que assim, tipo, que nem eu e a Érica, a gente trabalha junto, a gente tá 24 horas juntos. É praticamente um braço do outro, né? E a gente tá... Só quando você tá dirigindo que não, né, amor? Mas mesmo assim ainda tem umas mensaginhas no telefone e tal, que às vezes a gente dá uma olhadinha. Mas só uma coisinha fofa, assim, te amo, não sei o que, isso aqui. Tá certo. Mas que nem eu vi que o Gui tá aqui. E o Gui também é enneagramado. O Gui pode falar para nós aí, né, Gui? O quanto que o enneagrama ajuda a questão de personalidade, né? Que nem o Bruno colocou assim, sobre os refúgios, né? Então a gente tá abordando uma situação que isso é real em todas as famílias e todas as famílias vão passar pela situação do orgulho, da falta de tempo, sempre vai existir. A diferença quando você tem esse autoconhecimento é como você vai lidar com isso. Né? O que a gente quer abordar e onde a gente tá, vamos dizer assim, nos preparando para passar para vocês, né, essas informações ainda, mas assim, a gente precisa compreender o que faz cada pessoa sentir aquela emoção. O que faz cada pessoa ter, vamos dizer assim, por que um é mais orgulhoso do que o outro? Por que para um é mais fácil de pedir desculpas do que para o outro? Por que para um é mais fácil se abrir e falar do que o outro? Até mesmo a questão da afetividade, né? O falar existe um perfil, gente, que é muito interessante e assim, é um perfil um pouco até mais raro, não é um perfil que tem de montão, assim. Existem perfis que tem mais, perfis que tem menos, mas existe um perfil que, para você ter uma noção, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela escolhe uma pessoa, assim, tipo, pra ficar com ela e é só com essa pessoa que ele vai se abrir. E ainda assim, não vai ser uma pessoa extremamente afetiva, né? Então, afetiva no sentido assim, de abraçado, fofinho, disso, daquilo. Porque é uma pessoa que tem uma limitação, né? E essa limitação não significa que ela não ama. Essa limitação não significa que ela te ama menos do que você pensa que ela ama. É simplesmente uma forma diferente. Tem aquele ditado, né, que porque a pessoa não ame do jeito que você deseja, não significa que ela não te ame com todas as forças, né? Mas a questão do enneagrama e a questão desse autoconhecimento, essa questão do autodesenvolvimento, ele é tão libertador porque você consegue se libertar de alguns julgamentos que você tem para com o outro, você consegue se libertar de medos, vamos dizer assim, que a gente sente, né? Porque um perfil é um pouco mais ciumento, o outro é menos ciumento. E isso é tão importante, ele tem essa liberdade que a gente consegue alcançar com isso, ele traz eu não sei a palavra que eu posso usar nesse momento, me foge a palavra, mas assim, é tão reconfortante você poder ter a consciência de que aquela pessoa agiu devido à sua personalidade, não por falta de caráter, ou não por não me amar, ou não por fazer errado. É simplesmente porque aquela pessoa tem uma predisposição a fazer daquela forma. E quando você conhece, você sabe de onde está vindo, você vai ter um julgamento e uma atitude diferente. Porque assim, eu não sou responsável
pelo que eu vou receber, vamos dizer assim, a energia, né? Tudo que eu, tipo assim, o tipo de pessoa que vai estar à minha volta, eu não tenho como fazer com que essa pessoa me mande uma energia diferente. Mas eu tendo esse autoconhecimento, tendo um embasamento de que existe essa diferença de perfis, eu consigo absorver essa energia de uma forma diferente, reverter ela e conseguir converter ela em algo melhor. Às vezes a pessoa te falou algo ruim, mas você sabe que aquilo lá não é algo que vem lá do coração, você sabe que é alguma ferida do momento, e você consegue receber ela, respirar fundo, né, neutralizar aquilo e converter ela em algo que seja bom e utilizar isso para frente. Às vezes não é o momento de se falar na mesma hora, para você não ser o vilão daquele momento, né? Se você tem o autoconhecimento, você tem a responsabilidade, né? Então, automaticamente com isso, você consegue, você tem, quando você tem e o outro, não, a responsabilidade é sua, quando os dois têm a responsabilidade dos dois, né? A gente fala aqui em casa, assim, tipo, existem momentos que o Bruno tá mais nervoso, e eu sei de onde tá vindo aquilo, então, assim, eu sei que eu devo absorver aquela energia, respiro fundo e não é a hora de eu falar. Então, assim, tipo, tem horas que não dá. Não é porque a gente tem autoconhecimento que não vai ter desentendimento, né? Então, mas aquele momento não é o momento certo de eu falar e nem a forma certa de eu falar. Se eu pegar ele naquele momento que ele tá estourado, eu tenho que deixar e sair. Só que existe uma forma de eu poder falar. Se um dia eu chegar pro Bruno e falar assim, tem que ser feito assim, falar o tititi pra ele, assim, tipo, passo a passo, ferrou pra mim, gente. Ferrou. Eu aprendi isso depois do Enneagrama. Porque eu não entendia, né? O porquê. Porque eu falava assim, é tão óbvio, gente, é tão óbvio. Não, não é óbvio. É óbvio pra mim, pra minha personalidade. Pra personalidade dele não é óbvio. Então, esse respirar fundo, canalizar e reverter isso, é só o autoconhecimento. Não existe outra forma de você lidar com isso. Até a questão, assim, tipo, de repente, de você pegar e perceber também, né? O autoconhecimento é isso, é você conseguir também perceber a hora que você está em estresse. Que é aquela situação, poxa, opa, peraí, eu tô desse jeito, eu tô estressado, então eu sei que a minha reação é essa, então é melhor eu me segurar um pouco, porque se eu tiver essa reação, o vilão vou ser eu. Então, eu não quero ser o vilão. Então, por isso que o autoconhecimento traz tudo isso daí pra gente. E o quanto isso é importante dentro do relacionamento. E é isso que a gente vai trabalhar. É isso que a gente quer conversar com vocês. E a gente está preparando todo esse caminho agora, né? Domingo passado a gente conversou, hoje de novo, provavelmente no próximo final de semana de novo. E aí no dia 1º a gente vai fazer um evento, né? Que é um evento, daí a gente está vendo qual a melhor forma para a gente poder interagir também com vocês, né? Não só que nem aqui no Instagram, a gente está ali, está conversando, vê algumas perguntas, a gente consegue ver, né, ouvir, mas a gente quer também ali de repente ter um pouco mais de interação e ficar mais tempo conversando. Não sei se a gente vai usar a plataforma do YouTube, do Zoom, como que vai ser, mas no dia 1º a gente vai conversar e vai passar um pouco mais disso tudo, né? Para você ter um pouco mais desse autoconhecimento, para você poder aplicar também dentro do relacionamento, dentro de casa, porque assim, isso tudo não é só para você ter um melhor relacionamento com o seu esposo, sua esposa. A gente fala muito da família porque é onde a gente tem o maior sucesso e é onde a gente aplica e onde a gente vive, né? Vamos dizer assim, a nossa maior transformação aconteceu, né? E o quanto isso ajuda com os filhos, gente, vocês não têm noção do quanto isso ajuda com as crianças. Você saber o perfil delas e você saber como conversar com elas também e consegue tirar até aquilo que você precisa que ele faça para ele entender melhor. Vocês têm que ver como que são as conversas aqui em casa, principalmente com a Sara, que pensa nas resenhas que dá aqui, é muito bacana assim de ver. Até com o próprio Pedro. O Pedro é um teórico assim que, meu Deus do céu. Então, quer ter uma resenha bacana com ele, a falar sobre curiosidades e tudo mais, e para chamar a atenção dele também
é interessante você colocar alguns exemplos como teorias, né? E aí explicar dentro de teorias, aí sim ele senta, ele ouve atentamente e consegue entender exatamente o que você fala. Já a Sara não, a Sara é uma emocional que, oh meu Deus do céu, para conversar com ela tem que saber que ela vai chorar, que ela vai encher o olho de lágrimas. Qualquer coisinha que você fala, parece a mãe dela. Qualquer coisinha ela já enche o olho de lágrima. Você pode estar falando algo feliz, algo tranquilo, não precisa nem estar chamando atenção, ela está chorando. Então, mas ela é assim. Então a gente já tem também já sabe como lidar com isso, como resenhar, como conversar com ela. É bem legal. Às vezes ela vem assim, tipo, para aqui na porta do escritório, aí fica olhando assim aquela carinha do gatinho do Shrek lá, aí você balança a cabeça, ela vem correndo, abraça, entra no colo, fica um pouquinho, Bebezão, daí né? fala o que você queria, não, é só um abraço mesmo, daí levanta e vai lá pra cima fazer as coisas dela. E é desse jeito. A Dara colocou lá sobre linguagens do amor, né? Sobre as 5 linguagens do amor. A gente já leu esse livro, a gente tem até ele. Dá pra gente fazer uma live sobre ele também, né? Ela é bem interessante. Mas ela tá relacionada, vamos dizer assim, ao contato, né? Ao que é necessário sobre o presente, ajuda na casa. E assim, é o bom convívio. Vamos dizer assim que se a gente coloca em prática o que o autoconhecimento, aqui, o que o Enagrama determina, você inconscientemente vai praticar as 5 linguagens do amor. Porque o que as 5 linguagens tá colocando, né? Ele coloca sobre as necessidades de você dar atenção sem entender a personalidade, né? Em si, ele fala sobre a pessoa que gosta mais do toque, a pessoa que precisa dos atos, a pessoa que precisa do presente, mas você não consegue necessariamente reconhecer as dores. Então, quando você reconhece essas dores, inconscientemente você vai acabar colocando em prática, sabe? É muito legal, é muito bacana mesmo. Por isso que a gente fala que é extremamente importante. E assim, a gente está colocando no âmbito familiar, tá? Mas com o manual em mãos, que está sendo desenvolvido de uma maneira muito didática. A Érica escreveu um livro, gente. Gente, pode plantar uma árvore. Já tive filhos, agora vou plantar uma árvore. Mas assim, eu estou desenvolvendo esse material de uma forma que eu sou teórica. Aliás, uma falsa teórica. Vocês vão entender ainda. Mas eu preciso de muito embasamento. Então eu estou desenvolvendo esse material de uma forma que ele é muito didático, muito explicativo, muito fácil de leitura e de você se ver ali dentro. Né? Eu estou colocando ele numa linguagem muito mais simples do que você pegar os livros que são realmente das teorias, né? Eles são muito complexos, uma leitura chata, vamos dizer assim. E a maneira que eu estou colocando é uma linguagem muito simples, para que todo mundo consiga se encontrar. Mas não só dentro do casamento, dentro da casa, dentro do trabalho, dentro dos estudos, para você tentar se encontrar como pessoa, se encontrar no seu melhor ponto. É uma maneira de você, vamos dizer assim, deixar os seus pontos fracos, deixar eles existir e otimizar os seus pontos fortes. Porque assim, tipo, das coisas que a gente costuma falar também é aquela questão de você, até mesmo no trabalho, né? Às vezes tem pessoas que estão numa função no seu trabalho e ela não prospera no trabalho, mas por que ela não prospera? Se ela tiver o autoconhecimento, né, às vezes ela vai perceber que ela está na empresa certa, porém está na função errada. Porque de acordo com as habilidades que ela tem, né, emocionais, teóricas ou até mesmo instintivas, essas habilidades elas podem ser melhor aproveitadas, né, ou como que eu posso dizer assim, quando você tem o conhecimento dessas habilidades, você pode escolher exatamente aonde você vai trabalhar, qual o setor, o que você quer fazer,
e é ali que você vai tirar o melhor proveito de você. E a alegria você vai acabar trabalhando mais feliz, né? Não que você não vai dar certo. Vamos dizer assim, existe um perfil lá que é mais criativo, por exemplo. E ele tem uma propensão ao design, ele tem uma propensão à arquitetura e coisas e tal. Aí, às vezes, ele acaba se encontrando, sei lá, como... Vamos falar uma profissão diferente do designer ali. Se encontra como uma pessoa no comércio, vamos dizer assim, né? Mas... ela vai acabar adaptando aquela criatividade, vai acabar adaptando aquela propensão. Como aquele menino lá da loja de sorriso. Lá. Tem um rapaz lá em Sorriso que é bem interessante, o menino, foi por isso que eu falei comerciante, na verdade. Existe esse perfil que a gente comenta, é um perfil que assim, ele bate o olho e ele tem que ser diferentão. Né? Ele em si já é diferente, em alguns casos, em alguns níveis do perfil, mas assim, ele tem que ser diferente. E esse menino, ele era um vendedor, né? E na verdade ele não era nem vendedor, ele era estoquista dessa loja. E aí o cara tentou colocar ele como vendedor e ele não fluiu como vendedor. Não tava fluindo. E aí o proprietário da empresa percebeu que ele tinha algo de diferente, ele tinha algo a oferecer. E assim, tipo, sorte do proprietário da empresa que percebeu isso antes de dispensá-lo. Colocou ele para fazer vitrine. São uma das vitrines mais lindas que tem lá em Sorriso, super criativas, assim, o menino coloca boneco de ponta cabeça, ele consegue materiais diferentes, ele inova aquela vitrine de uma forma... Não tem como não olhar quando você passa na frente. É muito interessante, muito interessante. E assim, você fica pensando, nossa, como que ele pensou nisso? Sabe? Tipo assim, como ele conseguiu fazer? Por quê? Porque é do perfil, mas ele se reinventou ali dentro. Né? Mas, voltando ao nosso assunto do vilão, que daqui a pouquinho nosso tempo vai ser cortado, o Miguel comentou aqui, né, que ele tem ele não tem o manual, mas como que é que o manual colocou aqui? Não temos o manual, mas porém o autoconhecimento dá um norte para a vida das pessoas que estão à sua volta. Na verdade, isso sim acontece no decorrer da vida, dependendo das pancadas que a gente leva, né? A gente vai levando umas pancadinhas e a gente vai aprendendo. Só que nem sempre, né, assim, né, alguns aprendem, outros não, né, ou aprendem com a dor, né, e é tão mais fácil quando você aprende sem dor, né, é tão mais fácil quando você consegue aprender com o amor. Eu fiz uma leitura hoje, e nessa leitura falava assim, você já deve ter utilizado uma faca para você apertar um parafuso, né? E eu fiquei pensando, né, que analogia que essa pessoa está querendo utilizar nisso, né? E aí, o que quer dizer isso? Que a faca não foi utilizada, não foi feita para um parafuso. Você vai conseguir chegar no resultado? Vai. Talvez. Né? Talvez. Algumas vezes sim, outras não. Depende de como que ela está, tamanho do parafuso e tudo mais. Mas ela não foi feita para isso. E se você vier a conseguir, né, que pode acontecer de não conseguir, você vai deixar o parafuso marcado, você vai gastar mais força, você vai entortar a ponta da faca. Ou seja, se você usa de uma forma, né, errada aquilo que você pensa que é certo, você vai deixar marcas. Marca nos seus filhos, marca na sua esposa, no seu esposo, nas pessoas que estão à sua volta. E eu acho que a gente pode refletir muito sobre essa questão desse parafuso. E da faca. Porque quantos parafusos a gente já não apertou com faca, gente? Quantos? Quantos que você podia ter esperado um pouquinho mais para ir buscar a chave de fenda? Quantas vezes você deveria ter, tipo assim, em vez de você simplesmente pegar e se virar e pegar a bendita da faca ali, ter ido dormir, né, e esperado o outro dia para apertar esse parafuso. Então, eu acho que é muito importante conhecer a si mesmo, conhecer o próximo, e qual é a ferramenta que você vai utilizar para falar sem ferir. Porque, assim como eu falei, aqui em casa tem desavenças.
E no começo do nosso casamento a gente não tinha brigas, mas não tinha briga porque assim, era aquela pessoa, quem mostrava o dente, a gente sempre falava isso, né, amor? Quem mostrar o dente aqui em casa ganha. Hoje não existe isso. Quem mostrar os dentes primeiro ganha. Não pode ser assim. Porque de certa forma a gente tinha, de certa forma, assim, tipo, meio que receio de falar. Receio, exatamente. E hoje a gente tem uma liberdade que a gente conquistou com o tempo, com o conhecimento, que eu digo pra vocês assim, que eu jamais imaginei que eu conquistaria. Temos dificuldades em âmbitos por causa da minha saúde, por causa do financeiro, algumas coisas que estão ainda, que tem que ser resolvidas, mas esses problemas externos. Entrou do portão para dentro da nossa casa aqui, não tem o que a gente possa falar. E assim, muitas vezes assim, a gente percebe que tem casais que às vezes o marido fala ou a mulher fala assim, não, em casa não, a gente não briga, não tem briga. Tá, mas não tem briga por quê? Não tem briga porque vocês não discordam? Ou não tem briga porque um não tem coragem de falar o que pensa pro outro? Ou pior, né? Não tem liberdade para falar o que pensa um pro outro. E aí que tá a situação, porque às vezes assim, tipo, a questão do orgulho, vamos colocar assim, falando de mim no passado, é justamente isso. A gente não discutia e tal porque não queria falar, não queria discutir. Então, assim, não importa se eu tô certo ou se eu tô errado, ou se você está certo ou se está errado. Eu vou ficar na minha também para não ter que conversar, para não discutir e pronto. E aí não tem briga. Era assim que a gente vivia antes. Aqui em casa não tem discussão, mas enchia a boca para falar que não tinha briga em casa. Mas não tinha briga porque a gente tinha receio de falar um pro outro o que estava pensando. E aí depois, porque a gente sabia que se falasse ia ferir de verdade. E aí, por isso, né, e aí depois de todo o conhecimento, do autoconhecimento, de um conhecer o outro, mas como que a gente conseguiu um conhecer o outro? Né? Foi aquele tempo, como que é a situação lá de você... A bispo falou que ficava omisso, exatamente isso, ficava omisso. Então, assim, é aquela situação assim, de sabe aqueles jovens que aprendem as coisas instantaneamente, muito rápido e tal? É a mesma coisa eu e a Érica. Foi rapidão, foram só 9 anos pra gente se conhecer. Se for pra gente dizer assim, aonde a gente chegou na maturidade de relacionamento, sim. Né? Então, mas assim, a gente começou a amadurecer foi quando a gente fez o outro treinamento, né? Porque é aquela situação de você... Vamos dizer assim, fazem 3 anos que a gente tá praticando isso, né? Porque é aquela situação de você sentar e conversar. E aí, com essa conversa que tem o autoconhecimento, quando você respeita a opinião e o ponto de vista do outro, é que aí que vem o amadurecimento, o relacionamento. E, gente, vocês não têm noção a diferença e quando você descobre o verdadeiro significado da palavra amor. Não fale fofinho, tá? Porque assim, quando você começa a ter, assim, tipo, até nós estávamos falando sobre ocitocina, né? É justamente isso, é aquela situação tipo, da necessidade, assim, você não tem mais necessidade de mais nada além daquilo que você tem. É você abraçar o teu filho, olhar pro teu filho, você ter um beijo, um abraço, e aquela ocitocina vem assim, aquele amor vem na pele, assim, chega a doer. Mesma coisa com a esposa, sabe? Assim, tipo, é aquele tapinha na bunda de vez em quando ali para dar uma provocadinha, é um abraço, é um beijo, é falar o quanto ela tá bonita. Inclusive, nessa maquiagem hoje tá caprichada, tá muito gata, tô pegando bem, né? Tô pegando muito bem. É só pras lives, maquiagem. Então, assim, são essas situações, assim, a ocitocina, é você conversar, você, tipo, quando você falou de tapinha na bunda, o Miguel já faz toda a diferença. Vem com a cara, né? Então essas coisas fazem a diferença. E aquela situação, você deixa de ser o vilão para ser o herói dentro de casa. A Bispo colocou aqui, ó, quando fazemos isso, não crescemos e impedimos que o outro cresça também. Né? Bem colocado pra caramba, né? Bem colocado mesmo. Então, por isso a importância do autoconhecimento dentro do relacionamento e tudo mais.
E é assim, gente, a gente quando teve esse insight e tal, a gente não falou, vamos levar isso para frente, porque a gente sempre esteve à frente das coisas, a gente sempre esteve trabalhando nas pastorais, a gente sempre esteve na igreja, a gente ficou quanto tempo, né, dentro da ferramenta lá do acampamento, dentro da igreja também, né, estávamos à frente e conversávamos com muitas pessoas, a gente sabe que as pessoas vinham e falavam, que às vezes mesmo sem a intenção, a gente acabava ajudando algumas pessoas, né, com algumas palavras. E eu costumo dizer que às vezes assim, pessoas passam na vida da gente por sempre tem algum motivo da gente passar na vida das pessoas, por um breve momento que seja. Por isso que a gente tem amigos que ficam por anos e anos, e tem alguns amigos que você acaba passando alguns dias só, alguns meses na vida dessa pessoa, mas aquele pouco tempo que você passou na vida dela, ela ensinou muito para você ou você ensinou também para ela. E é isso que de repente lá na hora a gente não percebe que aconteceu, mas depois de passado um tempo, você vai lembrar daquela situação e vai entender por que aquela pessoa passou na tua vida. E assim é com tudo que você passou. Então assim, eu diria que o melhor momento que a gente vive é o presente. Não é o passado e nem o futuro. O melhor momento é o presente. Porque o passado já era, já foi. O ontem foi bom, foi ótimo ontem, mas hoje é melhor, né? E o futuro como vai ser? Vai ser melhor do que hoje. Então qual que é o melhor momento? É o hoje. Hoje é o melhor momento, porque você nem sabe como vai estar, se vai estar acordado amanhã ou não. Né? Eu costumo hoje, eu comentei em casa, eu sinto uma falta muito grande do meu pai, que eu aprendi muitas coisas com ele, e até com relação o relacionamento com os meus filhos e com a minha esposa vem muito do ensinamento que eu tive do meu pai, né? A experiência e o exemplo que eu tive dele. E eu tento passar isso também para os meus filhos. E assim, geralmente a mulher procura num namorado, num marido, um pouco do pai também, né? E nem sempre tem, mas ela procura aquilo, aquela figura, né? Isso também é assunto para uma outra live, mas é algo bem interessante e bem pontual da gente levar em consideração essa situação também. Tá acabando o nosso tempo. E eu tô fugindo do assunto. Na verdade, tá abrindo o coração. E assim, eu vou deixar, nós vamos colocar o link na minha página, na página do Bruno, para vocês estarem entrando e acessando para reservarem para receber uma vaga lá para receber, para a gente fazer a aula demonstrativa que a gente vai ter. Vai ser um debate, mas na verdade assim, uma aula mais para vocês saberem um pouco mais a fundo, sabe? A gente vai abrir mesmo. Vai aprofundar um pouco mais o que se trata, falar um pouquinho mais das personalidades, falar um pouquinho mais de cada perfil, para abrir um pouco mais o leque, né, para quem tem realmente o interesse sobre este assunto. Então, quem tiver o interesse em estar conhecendo mais sobre as personalidades, entra lá no link da minha bio, na bio do Bruno, que vai estar esse linkzinho, vocês preenchem lá e a gente vai entrar num grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp a gente vai estar mandando o link que vai ser chamado para o dia, para esse aprofundamento dessa live. Aí essa live, a gente não sabe exatamente se a gente vai fazer aqui, ou se vai fazer pelo YouTube, ou se a gente vai fazer pelo Zoom ainda. A gente está verificando, mas assim, vai ser um assunto um pouco mais vai ser uma aula mesmo, abordado sobre as personalidades. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais de quem é quem e como que funciona realmente essas divisões, tá? Quero agradecer de coração, né, a participação de todo mundo, agradecer de coração a vocês que estão aqui. A live vai ficar gravada, tá, gente? Eu vi que bastante gente entrou, teve gente que pediu ali para deixar gravada. Peço para vocês compartilhem, ajudem a gente. Não é fácil, a gente está começando com isso, é uma coisa que a gente sente no coração, a gente tenta fugir disso e isso volta sempre. Então a gente precisa muito do apoio de vocês que nos conhecem, né? E precisa assim, que vocês estejam compartilhando, para que às vezes a gente, uma palavrinha que a gente
fale e essa pessoa escute, né? Outra família escute, às vezes acaba tocando e a gente não tem noção do que pode estar salvando, né? Porque, assim como o Bruno já falou, dentro do acampamento aconteceu muitas vezes de a gente estar lá, falar alguma coisa e depois de um ano chegar uma pessoa pra gente falar, ó, aquelas palavras me salvaram, aquelas palavras fizeram eu repensar ou coisa parecida. Então que a gente seja sempre esse canal de graça, né? Que Deus nos use para tocar uma família cada vez que a gente estiver aqui, tá? Então compartilhem mesmo, entrem lá, né? Depois que vocês entrarem lá, compartilhem aquele link lá para quem quiser também tá garantindo vaga lá para poder estar participando da aula também. Tá, sobre as personalidades. E eu acho que é isso, né? Não sejamos vilões dessa semana, tá? Vamos praticar perdão, vamos praticar... Se façam esse exercício, inclusive, se percebam, né? Se liguem um radarzinho para cada atitude que vocês tiverem essa semana. Vai ajudar muito na aula, hein? Então vão tentando perceber algumas atitudes que vocês estão tendo, ou até o marido, ou a esposa, mas o importante é vocês se perceberem. Essa é a melhor coisa, tá? Que aí, de repente, uma palavra um pouco mais grossa que você fala em casa, um tom um pouco mais alto, ou até mesmo o afeto, a forma que você chegou e você deu um abraço diferente, um beijo diferente na esposa ou nos filhos. Perceba a reação deles, tanto nas coisas boas que você fizer, quanto nas coisas não tão boas assim que você fizer. Veja a reação nas pessoas, aquilo que você está fazendo, né? A tua atitude, qual a reação que ela provoca no outro. E aí se analise, comece a perceber um pouco mais sobre essas situações aí e a gente vai conversar melhor daí na próxima live e na aula do dia 1º também, tá bom? É isso aí, gente. Muito, muito obrigada de coração, obrigada pela interação. Bel, chegou tarde, mas chegou, mas então assista, vai ficar gravada, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Vai ficar partilhado ali no nosso... vai ficar no dedo no do Bruno, mas eu vou compartilhar também no meu ali. E aí, comentem, façam os comentários, façam perguntas ajude lá a gente fazer com que ele vá pra frente, tá? O Instagram tá sabotando então, a gente. Então, assim, quanto mais você puder escrever lá, fazer um comentário lá na publicação também, tá? Se puderem compartilhar aquele conteúdo também vai ser ótimo. E não esqueçam do feedback, eu preciso saber o que vocês acharam, tá bom? E aí vão comentando lá pra nós, tá? Beijo. Beijo, 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 gente. Obrigado pela presença aí no domingo, 7 às 8 da noite, por estar aqui com a gente, tá? Beijo, amamos vocês, tá? Fiquem com Deus. Uma ótima e linda semana pra todos. Beijo!